Se ela tiver adotado o seu resultado e sua tributação do imposto pelo lucro real, ela está obrigada sim a transmitir. Por que uma empresa, complementando, está obrigada a emitir pelo lucro real? De repente, essa empresa fez um ótimo planejamento contábil e fiscal, demonstrando que nos primeiros anos de sua existência, ela não alcançaria as margens favoráveis, porque ela está investindo, está aprendendo, né? Todo o dinheiro dela está captando no seu negócio. Então, veja, mesmo essa que está começando agora, se ela tiver que optar pelo lucro real, que seria a forma mais correta, no meu entender, de estar tributando, ela entra com a incumbência de ter um sistema interno ou um bom contador para transmitir seus livros já em meios eletrônicos. Olha, esse é um alerta importante, quer dizer, quem acompanha meus programas, eu tenho entrevistado e ainda tenho agenda para entrevistar algumas empreendedoras e alguns empreendedores, mais empreendedoras que eu tenho entrevistado. E é importante que elas saibam, quer dizer, que ao colocarem o seu sonho em prática, tem que tomar cuidado com as questões tributárias, com né? certeza. Quer dizer, porque a gente espera que todas cresçam, né? Que comecem com um microempreendimento, mas que se transformem, né, em grandes empreendedoras, né? Empreendedoras de sucesso. E isso é importante. E já abordamos em programas anteriores, quer dizer, a questão das responsabilidades no consumo também, que são olhar se as empresas são responsáveis socioambientalmente também. Quer dizer, então, a cada dia, nós consumidores, né, quer dizer, os empresários, com empresas de quaisquer porte, tem que estar atento, quer dizer, as questões de estar comprando, né, de empresas que tenham responsabilidade social, responsabilidade ambiental, e hoje estamos tendo detalhes da responsabilidade tributária através da implantação de um sistema eletrônico. E fica aqui um apelo, né, aos gestores públicos, não só os gestores públicos, mas agora vem eleição, e eu não posso deixar de falar isso, né, de que os candidatos também se responsabilizem por diminuir a burocracia da vida de todos nós e a carga tributária, né? Quer dizer, quando a doutora Tânia coloca que a parte de serviços, a parte médica, 32%, eu realmente levei um susto. É verdade. Não é real. Não é real. E falando de médico, Mônica, cuidado dos médicos, né? Porque este ano os médicos vão ter mais uma exigência, porque além de todas essas declarações que eu situei, e depois eu vou até mandar umas transparências para você entendê-las muito mais forte, este ano foi introduzida mais uma declaração, que é uma declaração da movimentação médica. Então o médico, desde janeiro desse ano, ele está obrigado a ir relacionando o CPF, o nome de cada paciente dele e dizendo quanto pagou, quanto recebeu. Porque em fevereiro do próximo ano, esse médico irá transmitir antecipadamente à Receita Federal essas informações, e quando o contribuinte, pessoa física, lançar em sua declaração de imposto de renda a despesa médica ou com convênio médico, a Receita já poderá cruzar e, mais rápido ainda, glosar é não considerar aquele abatimento da declaração da pessoa física. Então você veja um monte de obrigação. Hoje, Mônica, para você ter uma ideia, tem empresas, eu tenho conhecimento disso, que no mínimo tem 2 a 3 pessoas
de autoconhecimento técnico, porque você viu a complexidade do assunto, na empresa só para atender obrigações fiscais. Tânia, eu tenho uma curiosidade pessoal, né? Quer dizer, eu tenho ido muito a médico, quer dizer, infelizmente, não acho isso, não é médico de embelezamento, é médico para cuidar dos meus problemas de saúde, né? Quer dizer, então eu tenho que prestar atenção no tipo de recibo que eu estou recebendo, porque quando eu for declarar, né, esses pagamentos no meu imposto de renda anual, eu posso ser glosada se esses recibos não estiverem de acordo com o SPED. Mas não é o SPED, é uma outra declaração que é só para toda a linha médica. Seja ela odonto, quando eu falo médico, é a linha branca. Então pode ser psiquiatra, psicanálise, fisioterapeuta, médicos, entendeu? Então é interessante, quer dizer, é toda a linha branca, médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, quer dizer, eles têm que tomar esse cuidado com essa outra legislação que eu gostaria que você repetisse o nome. DMEP, é uma declaração, está no site da Receita, e isso é importante, Mônica, porque parece, eu já tive conversando com até meus médicos, eu falei, olha, tome cuidado, né, porque embora eu use um convênio, olha que interessante, eu tenho um convênio, vamos citar o nome do convênio, até porque não atende tão bem, vou fazer propaganda, eu pago com o meu convênio. O médico é obrigado também a lançar, que ele atendeu a doutora Tânia Gurgel, via um convênio médico. Por quê? Ele não pode falar que eu... Agora, imagina, Mônica, um médico, não desmerecendo os médicos nem nada, porque o médico, ele não recebeu um treinamento para tanta burocracia, porque se não bastasse Carnê-Leão, que ele é obrigado, que ele tem que contratar um profissional contábil, aí ele tem que olhar se o CPF do paciente dele está válido lá na Receita Federal, né? Porque se ele for transmitir e está cancelado o CPF, veja, quer dizer, nós estamos burocratizando atividades essenciais ao governo. Porque se o médico tinha 10 minutos para te atender, agora ele tem que perder um tempo fazendo um cadastro técnico. Porque se tiver complicação, ele tem que achar o paciente para falar, olha, paciente, foi esse o recibo, não pode ter erro de dedo, né? Erro de nada. Porque até aquele momento o médico não tem onde cruzar isso. Né? E depois o paciente também tem que tomar muito cuidado. Vou começar a prestar atenção nos candidatos que vão começar a falar em desburocratizar e minimizar a carga tributária desse país. Porque estou ficando assustada com as informações. Com certeza. Temos aqui 2 mensagens do Custódio Falcone, a deusa do tributo. Ela pois não é, Mônica? Pois é, estamos aqui tendo uma aula. Olá, Mônica, você bota para quebrar com a tributarista de sucesso, imagina, obrigada. Tem que botar para quebrar com quem cria as regras. Isso sim, somos nós que votamos, que empoderamos quem cria as regras, então nós temos que botar para quebrar com a nossa responsabilidade ao votarmos, né? Porque somos nós que empoderamos, né? E nós também temos que ter voz ativa, né, não só aos que empoderamos diretamente, mas aos indiretamente também, porque quem está exercendo funções de confiança nos governos, né, também estão lá porque, se não são funcionários de carreira, estão lá porque foram através do candidato que nós votamos, né? Então tem que prestar atenção. Mônica, eu chamo a atenção para isso, porque nós temos acompanhado, citando eleições agora, candidatos que estão falando que não sabem nem o que o pessoal faz lá. Então cabe aqui complementar a sua informação dizendo o seguinte: todas as leis federais e as mudanças que tiveram no Código Tributário Federal, o Código Tributário Nacional, desculpa, e bem como a nossa Constituição, são feitos por senadores e deputados federais. Agora, você votar numa pessoa que sempre votou
e não sabia por que votava.